Está preparado para aprender um pouquinho mais e ouvir o que Deus tem para nós nessa noite? Amém. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Hoje eu quero falar de talentos, né? Os talentos que Deus te deu não são para enterrar. Vou repetir: os talentos que Deus te deu, que Deus nos deu, não são para enterrar. É para quê então? Nós vamos descobrir mais uma vez nessa palavra, mas antes nós vamos ler na Bíblia, Mateus capítulo 25, versículos a partir do 14. Mateus 25 a partir do 14. Vamos lá? Glória a Deus. Mateus 25, 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas, olha só, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. Que acusação, hein? E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai aos que têm os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Pode sentar-se, meu irmão, pode sentar. Vamos lá. Bom, meus irmãos, é uma palavra bem doutrinária e que você já ouviu várias vezes. Eu já ministrei nessa palavra algumas vezes também, não tenho a ideia de quantas vezes falarmos sobre a questão dos talentos. Na realidade, uma das maiores tragédias dentro da igreja não é falta de talento. Eu quero que vocês entendam nesta palavra que não tem falta de talento na igreja. Quando eu digo igreja, estou me referindo de uma forma geral. Não é a falta de talentos dentro da igreja. O problema é talento enterrado. Esse é que é o problema. Vou repetir. A maior tragédia dentro da igreja não é falta de talento. É talento enterrado. Não falta chamado, todos foram chamados. O problema é que muitos ignoram esse chamado. Também não é falta de oportunidade, todos têm oportunidade de trabalhar, de fazer a obra de Deus. Talvez não, é medo, é comodismo, né?
É negligência, um dia vai passando, um após outro, uma semana após outra, um mês após outra, e vai se negligenciando. Então esta parábola, que é uma parábola dos talentos, que antigamente se falava muito, depois as Bíblias corrigiram isso, mas se falava sempre a parábola dos 10 talentos. Aí você vai fazer as contas, não dá 10. A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. Então só deu 8 aí, né? Então, na tradução das Bíblias, no título, hoje você pode ver que não está mais a parábola dos 10 talentos, está a parábola dos talentos, né? Então essa palavra ela não fala só sobre dinheiro, não é sobre isso não. Ela fala sobre responsabilidade espiritual que cada um precisa ter. Deus entregou algo para cada uma das pessoas que são chamadas no reino, e um dia Ele vai pedir de volta. É interessante que a gente saiba que os talentos não são nossos, foram dados por Deus, é uma concessão de Deus, Ele deu, e um dia Ele vai prestar contas conosco, um dia Ele vai pedir de volta. Hoje nesta ministração, Deus pergunta para cada um de nós, o que nós temos feito com o talento, ou os talentos que Deus tem nos dado. Coloquei alguns tópicos e nós vamos seguir, para que não fuja o raciocínio, né? Primeiro, Deus entrega talentos para todos, todos. 5 talentos para um, 2 para outro, 1 para o outro, mas todos receberam algo. Não tem um só crente na igreja assim: eu não tenho talento nenhum, eu não tenho chamado. É que às vezes se interpreta isso de forma muito restrita. Acha que chamado é só para ser pastor, chamado é só para ser obreiro, para ser presbítero, ser um obreiro, um pregador. O Senhor chamou a todos receberam um chamado. Então isso significa que ninguém está vazio, ninguém está sem dom, ninguém está sem chamado. Todos têm um chamado. Agora tem uns que pregam, tem outros que cantam, tem outros que jejuam, tem outros que contribuem, outros que oram, gostam de orar, não é isso? Outros lideram, outros servem de alguma forma na igreja, mas todos têm um talento, todos têm um chamado, todos receberam algo de Deus. O problema não é ter pouco, isso não é o problema, não é ter pouco, porque eu não tenho tantos talentos, esse não é o problema, você ter pouco. O problema não é usar o que você tem. Tem gente que fala assim: eu não sei fazer quase nada. Quase nada, você está dizendo que você sabe fazer alguma coisa. Está entendendo? Eu já vi pessoas dizendo assim: pastor, eu não sei fazer quase nada, mas eu não sei fazer muito. Não precisa muito. Deus não está procurando muito, esta é a realidade. Até porque do nada Ele fez tudo, não é assim? Do nada, foi no poder da palavra que Deus foi fazendo. Deus nunca procurou alguém que é bilionário para fazer a obra dele. Como é que Jesus fez na seleção de discípulos? Ele por acaso chamou os ricos da época? Muito pelo contrário, Ele chamou pessoas muito simples, pescadores, pessoas simples daquele tempo. Deus chamou. Quando alguém diz assim: eu não sei fazer muito, está dizendo: eu sei fazer um pouco. Eu não sei quase nada, está dizendo: eu sei alguma coisa. O que é que você tem? 5 pães e 2 peixinhos? Coloca na mão do Senhor. O que é que você tem? Um pouco de azeite, né? no vaso? O que é que você tem? Um pouco de farinha? É no pouco porque quando Deus do pouco faz muito, não tem outra, contra fatos não há argumento. Do pouco Ele faz muito. Quem era o dono do pouco agora vê muito, não tem como não glorificar a Deus. E quem vê isto exalta a Deus junto com aquele que tinha pouco, e do pouco Deus fez muito. Imagina os vizinhos da viúva lá do azeite, quando viram o que aconteceu com ela. Quando o profeta falou: vende esse azeite, que agora não é mais pouco, agora é muito.
paga a tua dívida e vive do resto. Aí não vai acabar mais não. A outra de Sarepta lá, faz o bolo para o profeta, era o pouquinho que tinha, e até que chovesse não acabou mais a farinha. Então não interessa se você tem muito ou se você tem pouco, Deus não vai cobrar o que você não tem, mas vai cobrar o que você recebeu. Esta é a verdade. Existem pessoas, eu já disse aqui várias vezes, Deus não vai cobrar de você naquele dia, você chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, mas eu sempre falo da bateria, né? Eu não toquei bateria na igreja. E daí Deus não te deu dom para tocar bateria. Deus não te deu dom para tocar bateria, mas Ele te deu dom para evangelizar. E por que você não evangelizou? Se Ele deu o dom do evangelismo pessoal, que aliás é um dom maravilhoso. Quem tem o dom do evangelismo pessoal tem o dom da persuasão, conversar com a pessoa e a pessoa entender a palavra. Você tem o dom, mas você ficou com vergonha de fazer isso. Naquele dia Deus vai te cobrar. Deus deu o dom para você fazer a obra de alguma forma. Um dia Ele vai cobrar, e às vezes Ele cobra ainda aqui. Eu nunca vou esquecer de um testemunho que eu ouvi, contado como um caso real, que aconteceu na Argentina. Um missionário ia andando por uma rua, e aí de repente Deus disse a ele: volte e toque a campainha daquela casa. E eu sei o que é isso, porque Deus já falou comigo algumas vezes e eu reluto. A princípio é uma coisa tão assim, parece que não tem nexo, que a gente reluta e não querer acreditar que foi Deus, igual no dia do negócio do envelope, algumas coisas que aconteceram comigo. E ele relutou, e ele continuou andando em Deus, e eu sei como é que é isso, a voz de Deus vai aumentando no nosso subconsciente, nossa consciência. E aí ele relutou e a voz disse: volte e aperte a campainha naquela casa. E ele voltou e apertou a campainha. Coisa de menino, apertar a campainha. Não sei se você fez isso quando você era menino. Apertava a campainha e saía correndo, né? Ele apertou a campainha, claro, não saiu correndo. Quando ele aperta a campainha, sai uma mulher para atender. E quando a mulher abriu o portão, Deus toma aquele missionário, usa a boca do missionário e diz para aquela mulher, que agora já não era mais jovem, já era uma pessoa de, sei lá, mais de 60, e Deus diz para ela assim: eu te dei um dom para você pregar o evangelho nesta nação, e você não pregou, e por culpa de você, mais de 200.000 pessoas descerão para o inferno por culpa de você. O Senhor hoje toma a tua vida de volta. Você está entendendo? E aí o final da testemunha é que ela teria morrido num infarto naquele dia. Você está entendendo? Ela era jovem, começou a pregar, Deus queria usar ela na Argentina de forma extraordinária. Ela engoliu o dom, ela engoliu o talento, não obedeceu ao Senhor, e se ela tivesse pregado, 200.000 almas teriam aceitado Jesus como seu Salvador. Então Deus não vai cobrar o que você não tem. Eu não posso cobrar o que você não tem, mas Ele vai cobrar o que você recebeu. Você recebeu 5 talentos, Ele vai cobrar. Recebeu 2 talentos, porque a Bíblia diz que Ele deu como Ele quis, de acordo com a capacidade de cada um, né? De cada um. O que recebeu 2 foi lá, batalhou. O Senhor disse: vão lá, negocie. A vida é assim, é negociando, meu irmão. Como é que se negocia? Eu quero tanto, não, eu posso dar tanto. Então a gente chega assim: bom, nem você e nem eu, tanto. Fechou o negócio, bateu o martelo, fechou. Eu sei o que é isso, eu sou comerciante, né, Fabiana? A Fabiana foi ontem na Polilife, ia gastar R$20, gastou 300 e cacetado. É assim, negociando. Segundo ponto: quem usa recebe mais. O que recebeu 5 talentos trabalhou, o que recebeu 2 talentos também trabalhou, e os 2 foram elogiados. O que foi que o Senhor disse para eles? Legal, bom, muito bem, servo bom e fiel. Aí você observa aqui detalhes importantes: Ele não elogiou o que tinha mais, Ele elogiou o que foi fiel. O caso da fidelidade deles. Deus não mede o sucesso da gente, meu irmão, como o homem mede.
Deus mede fidelidade. Esta é a realidade. Tem gente esperando ter muito para começar, mas entende uma coisa: o que Deus quer que você entenda é que seja fiel no pouco primeiro. Essa é a verdade. Deus te deu um dom, uma habilidade, então seja fiel naquilo e fique muito bom naquilo que você faz. Quem não é fiel no pouco, não está pronto para receber o muito. Esta é a realidade. Quando você recebe uma habilidade, um dom de Deus, e você se esmera naquilo, para você ficar bom nesse negócio, porque, irmãos, existem talentos naturais e dons espirituais. Eu tenho alguns dons espirituais e eu tenho talentos naturais que Deus me deu. Hoje um rapaz estava me pedindo algumas dicas sobre oratória, e eu estava falando, porque ele me viu falando lá no instituto e tal, e eu dando algumas dicas para ele. Eu digo: olha, agora tem um detalhe: existem coisas que Deus nos deu quando a gente nasceu, aí a gente tem que aprimorar. Por exemplo, Deus me deu o dom da comunicação. Aí como é que eu faço para aprimorar o dom da comunicação? Se eu falo há tantos anos, fiquei mais de 20 anos no rádio, praticamente todo dia, o tanto que eu já preguei, né? E depois fui para a comunicação no jornal, escrito e tudo mais. Habilidade, como é que eu faço? Como é que eu fazia e faço até hoje? Já visto, eu estou gravando. Depois eu escuto, mas no começo sempre foi assim. Eu gravava os programas, depois eu me ouvia sempre para me autoanalisar. Autoanálise, até você ficar o melhor possível naquilo que você faz. Eu gravava os programas e aí eu ouvia dizer: nessa palavra eu estou falando demais. Essa palavra não é igual aquela questão do faltou argumento, vamos, né? Aí eu digo para você corrigir essa palavra. Isso eu falei demais. Há uma palavra aqui eu repito demais. Ok, mas eu não posso falar ok 200 mil vezes. Não irrita quem está ouvindo, ok? Então, até você ficar bom naquilo que você faz. Deus deu talento, agora você vai polir esse talento, agora você vai ficar bom nesse talento, nas habilidades aí do dia a dia. Você faz um bolo, então faça até você fazer o melhor bolo da tua rua, da tua cidade. Esta é a verdade. Seja primeiro fiel no pouco. Quem não é fiel no pouco não pode receber o muito. Terceiro ponto: o maior perigo não é errar. Esse não é o problema. O maior perigo é enterrar o talento. Errar faz parte, irmãos. Faz parte. Quando eu falo disso, eu lembro do abençoado que criou esse negocinho legal que está na nossa cabeça aqui, Thomas Edison. Errou 1000 vezes, até que uma hora acertou. E quando disseram para ele: o senhor não se cansou, o senhor errou 1000 vezes? Ele falou: não, eu descobri 1000 vezes como não dá certo, até que eu acertei. Esta é a verdade. O problema não é errar. O problema não é: eu vou pregar quando eu pregar igual o sei lá quem, o Marcos Feliciano. Quando eu pregar sobre igual o Billy Graham. Para você pregar igual o Billy Graham, primeiro não vai. Cada um é cada um. Mas para você ter habilidade parecida com o Billy Graham, você precisa se esmerar muito. Esta é a verdade. Então o problema não é errar, o problema é enterrar. O servo que recebeu um talento, ele não perdeu. E interessante é isso, ele não perdeu o talento não. Ele não gastou, ele não roubou, ele não desperdiçou. Mas o que foi que ele fez? Ele enterrou o talento. Ele continuou com o talento. Não roubou, não desperdiçou, nada. O que ele fez foi enterrar. E foi o único que foi repreendido. Os outros, o que o Senhor disse? Servo bom, joia que você fez. Entra no gozo do teu Senhor. Você foi fiel no pouco, vou te colocar no muito. Mas esse aqui que fez isso, que enterrou, foi o único que foi repreendido. Isso mostra algo muito forte para nós. Deus não se agrada da omissão. Esta é a grande verdade. Deus não se agrada da omissão. E é o que mais, infelizmente, nós temos dentro das igrejas: omissão. Sabe fazer, mas não faz. Por omissão, por bico, por besteira. Eu não faço. Eu não faço porque ninguém vê. Eu não faço porque. Eu não faço.
E aí isso irrita a Deus. Esse servo inútil, chamado de servo inútil, porque foi omisso, o talento estava lá, guardei aqui, está bem guardadinho. Está bem guardadinho, Senhor, toma aqui. Acusou o Senhor é um homem, o Senhor é muito, quem colhe aonde não plantou, meu irmão, é quem que está roubando, né? Imagina, o Senhor faz isso, mas está aqui o que é teu, tome lapada. A omissão, Deus não gosta de omissão, né? E foi o único que foi repreendido. E tem gente que não faz nada errado, mas também não faz nada certo. Esse é o problema. Olha, irmãos, eu não faço nada errado. É mesmo, mas não faz nada certo. É neutro, é um peso morto. Você está entendendo? O que é peso morto? É aquele irmão que não fala mal dos outros, mas também não fala bem. É aquele irmão que não ajuda, que não atrapalha ninguém na igreja, mas também não ajuda. Ele é um peso morto. Simples assim. Se ele vem ao culto, tudo bem. Se ele não vem, também tudo bem. Ele não faz nada mesmo. É omissão. E o pior é que se dispusesse a fazer, faria bem, entendeu? Mas não faz. E isso acaba irritando a Deus. Não trabalha na obra, não ajuda, não se envolve em nada, está sempre ali. É igual aqueles homens que vão morar. Isso eu acho a maior irresponsável. É a característica de um irresponsável. É um homem que vai morar com uma mulher e nunca casa no papel, porque na cabeça do indivíduo está sempre assim: se a coisa apertar, eu caio fora. Na cabeça dele é assim: sou solteiro, já está 15 anos morando com a mulher, tem 5 filhos, mas na cabeça sou solteiro. Também que a lei agora não tem isso, está casado no papel ou não, você tem que assumir compromisso. Então ele não se envolve, não se entrega, né? Não se compromete, aquela coisa sem compromisso, né? Só fica assistindo, essa é a verdade. E quem só assiste, um dia vai ter que prestar contas. Não, eu só assisto, mas recebeu um talento, Deus te deu um talento. Se nasceu de novo, Deus deu um talento. Lembre-se sempre disso nesta palavra. A um ele deu 5, a outra ele deu 2, a outra ele deu 1. A parábola não diz que a outra ele não deu nada. Deu, nem que seja 1, mas o Senhor deu, ok? O quarto ponto, o medo faz enterrar o talento. Às vezes é isso que foi que o servo diz: tive medo. Olha aí o problema do medo. Tive medo e escondi o teu talento. Ele tinha consciência que não era dele, era emprestado. Então, o que foi que ele alegou na hora da prestação de conta? Eu tive medo e escondi o teu talento. Aí a minha pergunta nessa noite, meus irmãos, para nós: quantos talentos nós ou você já enterrou por medo? Medo de errar, né? Repito, Deus não... Olha, eu vou te falar uma coisa: se há uma coisa que Deus não espera, é que eu e você nunca erre. Não tem como. Errar, nós vamos errar. Cair pode acontecer. E é errando que a gente aprende, na maioria das vezes. É caindo que a gente aprende a se levantar. Isso não é uma apologia para você ir pecar, não. Mas se acontecer, se você cair, o Senhor te levanta e você tira experiências da queda. Então, quantos que não... talentos enterrados por medo de falhar, né? E se eu começar e falhar? Isso parece o pecador lá fora. E quantas pessoas não já disseram para nós: eu queria ser crente, mas eu tenho medo de falhar. Eu tenho medo de... E se eu for, e se o diabo coloca esse medo na mente da pessoa: e se você for ser crente e depois não conseguir? Aí... já ouvi muito isso. Eu só vou um dia quando for para dar certo. Outros têm medo de crítica, né? E se eu começar e tiver crítica? Vai ter. Precisa ter medo. Precisa ter medo. Ninguém gosta de crítica. Eu não gosto. Não sou bom para administrar crítica. Minha mulher às vezes fala muito sobre isso. Eu preciso aprender mais ainda. Estou aprendendo. Mas não tem jeito, irmão. Se você quiser desempenhar os talentos que Deus te deu, vai ter críticas.
enquanto você for um peso morto, não tem crítica. Não, é incrível isso. Parece lá fora de novo, enquanto está caído na rua, ali o cachorro lambendo a boca, o pai de família deixando todo o dinheiro no boteco, a família passando, a filha de adolescente passando e vendo o pai caído ali, os vizinhos não criticam. Mas quando esse homem se converte, vem para a igreja, vai receber críticas. Você está na igreja, não faz nada, não, é um peso morto. Mas na hora que você começar a trabalhar, os próprios irmãos da igreja vão criticar você. Faz parte isso. Não deveria ser assim, mas faz parte. Aí vem aqueles provérbios que não estão na Bíblia, mas eles têm um grande fundo de verdade, que ninguém joga pedra em árvore que não tem, e que ninguém chuta cachorro morto. Esta é a verdade. Então, por medo de crítica, muita gente acaba enterrando o talento, e vai prestar conta com Deus. Não tem conversa, irmão, vai. Seja 5, seja 2, seja 1, vai prestar conta com Deus. Pode ter certeza disso. A minha bateria foi embora. Outros têm medo de pessoas. É incrível, acontece isso. E mais ainda, medo de responsabilidade. Eu não quero responsabilidade. E se ouve muito isso hoje, né? Não quero responsabilidade. Como assim, meus irmãos? Não tem como. Na vida não tem como a gente fugir de responsabilidade. Dá para fugir da responsabilidade da casa de vocês? Da nossa casa? Eu não quero responsabilidade. É mesmo? Vai chegar uma hora que vão cortar a tua luz. Eu não quero responsabilidade. Vai chegar uma hora que vão cortar a sua água. Eu não quero responsabilidade. Amanhã eu não vou trabalhar e nem depois. É mesmo? Não tem como, vai ser mandado embora. Então muitos, por medo de ter responsabilidade, acabam enterrando habilidades e enterrando talentos. E na questão de habilidades ou talentos barra habilidade, muitos morreram já sonhando e executar determinadas coisas e não fizeram, por medo de crítica, medo de pessoas, medo do que a família vai dizer, medo do que sei lá quem vai dizer, e medo de assumir responsabilidade. Em relação a casamento, por exemplo, acontece muito isso. Homens que não casam com medo de assumir uma responsabilidade, porque um casamento é uma responsabilidade. Aí eu me lembro do meu amigo que tinha lá no Ceará, que ele dizia assim: rapaz, eu tenho vontade de casar, mas quando eu penso que todo dia tem que ter arroz, feijão e carne para pôr na panela, eu fico com medo. Ele já casou, descasou, casou de novo, enfim, e eu tenho certeza que todo dia tem que ter arroz para pôr na panela. Então veja só, medo de responsabilidade. Mas quem vive com medo só vive enterrando o talento. Esta é a verdade. A Bíblia diz que o perfeito amor ao Senhor lança fora todo medo, todo temor. Quando nós amamos, o medo não é maior do que o amor. Meu irmão, quando a gente ama, o medo sai da frente. Quando a gente está apaixonado, não é assim? Não tem medo, a gente não tem medo. Eu não sei esses meninos de hoje, que hoje o negócio está diferente, né? Hoje a Nutella chegou, mas na minha época era assim. A gente que estava apaixonado, namorando, meu Deus, não tinha medo de nada, meu irmão. A distância que fosse, o que tivesse que enfrentar, quando a gente pensava na bela, meu filho, a gente ia, entendeu? Com chuva, sem chuva, com frio, sem frio, de onde a pé. A minha época a gente era pobre e feliz. Não tinha carro, não tinha nada, eu andava nos carros da empresa, para parar todos, a empresa de ônibus, eu não tinha medo de nada, meu irmão, porque estava amando, porque estava apaixonado. Agora, quando a paixão acaba, quando o amor diminui, aí é um problema, e eu admito, às vezes minha mulher me pede um negócio, e eu, Deus do céu, eu tenho que vir lá na Joanice, eu vou de carro, irmão, mas antes de eu ir, a minha alma diz: não vai, meu corpo diz: não vai, aí eu me levanto e vou. Eu me levanto e vou. Mas se a minha alma diz primeiro, diz para mim: não, a Vila Joanice é muito longe.
é muito longe. Aí eu pego o carro e desculpo que em 3 minutos eu chego lá. Meu Deus do céu. Quem vive com medo vive enterrando talento. Oh, misericórdia. O medo paralisa, sabe, irmão? Paralisa. Você está entendendo, irmão, como é que são as coisas? O medo, ele paralisa, ele mata, mas a fé faz a gente trabalhar. Aleluia. O medo paralisa, a fé nos joga para frente. O medo paralisa, o amor nos joga para frente. É assim que a coisa acontece. Deus não chamou nós, eu, você, para enterrar talento. Deus chamou para a gente produzir. Qual foi a ordem que Deus disse? Ó, tá aqui os talentos, vão lá e negociem. Essa foi a ordem. Então ele não chamou a gente para dizer assim: olha, se você não tiver afim, se tiver com preguicinha, enterra aí, ó, guarda o talento, que quando eu voltar, você me devolve. Não, ele deu ordem. Quando Deus dá ordem, é uma ordem imperativa, é para fazer. Vão lá e negociem. 2 deles ouviram isso e fizeram, e foram muito bem sucedidos. Mas o que enterrou recebe repreensão. 5º ponto para a gente começar a encerrar: um dia haverá prestação de contas. Este é o detalhe. Um dia, não mais cedo ou mais tarde, haverá prestação de contas. Olha o que diz a palavra: depois de muito tempo, que nós lemos lá, depois de muito tempo veio quem? O Senhor daqueles servos. Para quê? Para fazer conta com eles. Agora é a hora do tete a tete. Agora é a hora da verdade. Veio para fazer conta com eles. O que é que isso fala? Isso fala do dia em que estaremos diante do Senhor, diante de Deus. Você já parou para pensar isso, meu irmão? E nesse dia não vai... Não vai importar quanto você sabia, quanto que você tinha, quantas desculpas você vai dar. O que vai importar é o que você fez com o talento que Deus te deu. É o que você fez. Não interessa se você... eu não sabia. O Senhor disse, eu não tinha que eu lhe dei talento. Desculpas não vão valer não. O que você fez com o que o Senhor deu? Deus te deu vida, fazendo o que com a vida? Ele vai dizer, eu te dei vida. O que você fez com a vida? Você deixou ela ser pequena? Você estragou ela brigando? Você estragou ela brigando com a tua mulher? Com teu marido, com os teus filhos, com teu pai, com a tua mãe, com as pessoas, os teus vizinhos? O que você fez? Olha, irmão, quando eu vejo pessoas... Essa semana mesmo eu disse para 2, vocês estão, cada dia que vocês não se entenderem, é um dia a mais que vocês estão jogando a vida de vocês no lixo. E vida não volta atrás. Se perder o carro, se perder dinheiro, se perder a casa, se perder qualquer coisa nesse sentido material, você recupera. Mas vida você não recupera. Quando nós entramos aqui hoje, éramos todos nós mais novos. Quando terminar esse culto, nós iremos para casa e todos nós estaremos mais velhos. E isso nós nunca mais, na esfera humana, nunca mais nós recuperaremos. Então, está gastando a vida que Deus deu com confusão, com contenda, está jogando a vida no lixo. Todo dia Deus dá alguns bilhões de segundos por dia. É como que fosse o dinheiro que Ele coloca na sua conta todo dia. Está gastando de que forma? Com besteira, com besterol, com coisas que não edificam. Está gastando de que forma a vida que Deus deu? Deus te deu tempo. O tempo é precioso, não volta atrás. Não volta atrás. E Ele deu dons, Ele deu oportunidades. Quantas você já perdeu? Quantas nós já perdemos? E há oportunidades que não voltam nunca mais. Eu vi uma coisa de japonês que eu achei interessante. Que o japonês dizendo que oportunidade é como uma pessoa careca que passou por você e ela só tem uma trancinha aqui atrás. O resto é tudo careca. Ela só tem uma trancinha aqui atrás. Se você não agarrar naquela trancinha, acabou. Porque a trancinha daqui a pouco já também não existe mais. Deve ser isso. Há oportunidades que... Quantas você já perdeu? Quantas oportunidades? Por medo. Deus te deu salvação. E aí? Quer mais ainda?
E tudo isso não é para enterrar. Eu gosto dessa palavra para fazer a gente pensar, porque isso é para mim também. Ela vem aqui, passa por mim, vai para vocês aí. Está fazendo com a vida que Deus deu? Está odiando, se envenenando? Se é muito mais fácil amar, se é muito mais fácil viver em harmonia com a sua família. Quando eu e a minha família, eu e a minha pequena grande família, sentamos naquela grande mesa, com comida na mesa, aquele café gostoso, aquele cheiro de pão que a minha mulher faz, eu me sinto um homem muito feliz, muito privilegiado, né? Quando eu e a minha mulher, às vezes eu faço ela rir com as bobeiras que eu conto, né? E faz muito bem. E é isso que eu disse a você: antes de você casar, pense se você está casando com uma pessoa que 30 anos depois você ainda ri junto. Você ainda bate papo e ela ri com... Que às vezes a mulher ri com as piadas que o homem conta só para deixar a gente feliz, né? Não, é só para isso, não, a piada não tem graça. E às vezes a piada sem graça é a melhor. Ela está rindo aqui. É a melhor. Isso faz parte, sabe, irmãos? O que você está fazendo da vida? Os dons que Deus te deu, na obra de Deus, está fazendo o quê? Por isso que muita gente não vem para o culto. Não é que não tenha o que fazer, tem o que fazer. Até porque pastor, quantas vezes vocês já ouviram isso? Pastor não dá cria ovelhas. Quem dá cria ovelhas são as ovelhas. A igreja não está crescendo, a culpa é do pastor. Não está crescendo porque você não está colocando os dons que Deus deu, os talentos que Deus deu em habilidade, em funcionamento. Falar de Jesus, pregar o evangelho, dar bom testemunho, que é muito importante, né? Vale mais do que 1000 palavras, um bom testemunho, e por aí. E para a gente encerrar, né? Tem gente enterrando ministério, como tem, né? Chamado, dom espiritual, vida de oração, compromisso com a igreja, propósito de Deus. E o Senhor diz para nós nessa noite: desenterre o talento. Desenterre o talento. Na realidade, desenterrar o talento é voltar a trabalhar, né? Diz: Deus não espera que você não erre, mas voltar a trabalhar, voltar a servir, a orar, a se entregar de verdade, voltar para a obra, porque o Senhor está voltando e vai pedir contas. Ele está voltando, ou no coletivo ou no particular, e Ele vai pedir contas. O que foi que você fez com os talentos que eu lhe dei? O que foi que você fez? Esta é a pergunta. O que você fez? O Senhor deu um dom para você louvar cantando, então procure fazer da melhor maneira possível. O Senhor deu um dom para você tocar um instrumento, faça da melhor maneira possível. O Senhor deu um talento para você falar para os seus amigos do evangelho, então se esmere nisso, fique bom nisso. O Senhor deu talento para você pregar o evangelho, para você ser um pregador, então procure ser bom nisso. Estude, pesquise, leia a Bíblia, leia livros, ouça outros pregadores, enfim, até você ficar bom nisso. Não vai naquela coisa assim: não precisa estudar, não precisa ler livro, não precisa ler, não precisa estudar, que quando eu subir no púlpito o rolo desce, aí vira um rolo. Aí vira um rolo mesmo, o rolo desce, Deus vai revelar. Sabe aqueles pregadores, aqueles picaretas, ficam assim: pois não, Senhor. Espera aí, igreja. Sim, Senhor, eu vou falar. Ah, meu Deus do céu. Não, espera aí, Senhor, eu não entendi. Falar por quê? Para o Adriano? Ah, não, Senhor. Não acredita nessas coisas, irmão. Não acredita nestas coisas. A revelação é a palavra do Senhor, ela está aqui. Isso é gente só para impressionar quem está ouvindo lá. Vamos ler, vamos estudar, vamos gostar de Bíblia, vamos gostar de ler outros livros, vamos ouvir outros pregadores e vamos buscar. E hoje está tão fácil. Se você não quiser ler a Bíblia, eu faço muitas vezes isso, livros. Eu estou escutando. Eu vou para às vezes para o centro da cidade, eu vou para Diadema, eu
coloco no meu carro. Eu estou ouvindo um livro que tem 9 horas e poucas de gravação. Eu estou no meu carro e eu estou ouvindo o livro, né? Ouvindo o livro, e está lá, alguém fez um trabalho maravilhoso, pegou um livro e gravou, né? Bíblia, mas eu estou corrido, venho para pregar, e aí eu venho no carro, venho de algum lugar, aí eu coloco aqui, por exemplo, essa leitura que eu fiz aqui. Olha só, olha que coisa fácil que é isso hoje, meus irmãos, que coisa mais maravilhosa, que até tempos atrás não tinha isso. Hoje nós temos. Aqui, deixa eu ver se eu... Pronto, está aqui, ó. Mateus capítulo 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Pronto. 5 delas eram... Está entendendo? Tem desculpa? Não tem não. Não tem desculpa não. Bom, meus irmãos, deu para entender essa palavra?